Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. 2 Coríntios capítulo 6, eu quero ler dos versículos 3 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: não dando nós nenhum motivo de escândalo ou em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra ou por desonra, por infâmia e por boa fama, por enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos, como castigados porém não mortos, entristecidos mas sempre alegres, pobres mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em vós, em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Esse texto para mim, vocês ouvem eu falando direto isso, mas uma porção dessa aqui é extraordinária. Eu quero conversar com vocês sobre uma tempestade de problemas. Você tem enfrentado problemas? Você tem passado lutas como eu? Como nós? Irmãos, a vida cristã não é um mar de rosas, mas uma tempestade na qual não faltam cores escuras, carregadas de trovões, aterradores. A vida cristã não é uma viagem por águas calmas, mas uma navegação turbulenta em mares bem revoltos. Há algumas questões desse texto, eu quero ver com vocês 4 perspectivas desses versículos lidos, e ver com vocês algumas coisas bem pertinentes a nós, muito aliás. A primeira que eu quero ver, com a Bíblia aberta no texto, em nome de Jesus, não feche. Quando o mar se revolta na vida cristã. Paulo vai abordar aqui nos versículos lidos 3 grupos, em cada um composto de 3 situações, em que essa paciência do versículo 4, na muita paciência, precisa ser aplicada. Vou repetir. 3 grupos, 3 situações, em que essa paciência, ou a muita paciência, precisa ser aplicada. Você é uma pessoa paciente? A primeira, nós vamos ver no versículo 4 os conflitos internos da vida cristã. Primeiro, dentro. Paulo menciona aqui 3 conflitos internos que a paciência triunfadora nos capacita a vencer. E detalhe, esses 3, todos os cristãos estão sujeitos. Se o seu coração bate, você está aqui, você é sujeito a enfrentá-los, os 3. Primeiro, está no versículo 4. Aflições. Aflições aqui no grego é trípsis, de onde vem pressões físicas. Pressões de todos os lados.
São aquelas desilusões que podem destroçar a nossa vida se não tivermos uma paciência triunfadora. Jesus já havia dito em João 16:33, no mundo tereis aflições. É a mesma palavra grega, tripsis, pressões, aflições. Tem tido aflições? Tem tido paciência para enfrentá-los? Segundo conflito interno, ainda no versículo 4, são as privações. Privações. A palavra aqui é anagike, é não ter o básico. Vou repetir. Nós estamos falando do maior apóstolo da Bíblia. Privações. Anagike significa literalmente necessidades da vida e não ter poder para supri-las. Irmãos, Paulo passou muitas privações. Muitas privações. É não ter o que comer. É não ter o básico para viver. Isso é privações e não provações. Estamos sujeitos. Conflitos internos. Terceiro, ainda no versículo 4, nas angústias. A palavra angústias aqui é esnochoria. É viver num lugar muito apertado. Muito apertado. Há momentos em que nos sentimos cercados de todos os lados. Todos os lados. E é exatamente nesses momentos que precisamos ter essa paciência triunfadora para vencer os conflitos internos. Irmãos, às vezes, não falta dinheiro, falta paciência triunfadora. Na muita paciência, diz Paulo. Tem enfrentado lutas? Talvez seja para desenvolver essa paciência triunfadora. Conflitos internos, primeiro. Segundo, são as tribulações externas da vida cristã. Internos, agora externos. Paulo mais uma vez menciona aqui 3 circunstâncias difíceis que ele enfrentou. E esse segundo grupo, diferentemente do primeiro, que todos passam, esse grupo apresenta exemplos particulares. Só Paulo passou. Primeiro, olha o versículo 5. Nos açoites. Açoites. É vara mesmo. Açoites. Irmãos, o sofrimento de Paulo não era apenas espiritual, mas também físico. Paulo foi açoitado várias vezes. Várias vezes, várias. O próprio Paulo dá o seu testemunho em 2 Coríntios 11, no versículo 24 e 25. Ele diz assim: recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui fustigado com varas 3 vezes. O que é 5 quarentenas de açoites menos um? 39 vezes. 39 vezes chibatadas. Uma quarentena de açoites, 39 menos um. O judeu, ao bater um soldado, ele podia dar 39 chibatadas. Se ele não desse a 40ª, ele voltava lá no início. E os judeus fizeram isso várias vezes. Ele foi fustigado com varas 3 vezes. Açoites.
Esses açoites lhe deixaram cicatrizes, do qual ele escreveu em Gálatas 6,17. Quanto ao mais, irmãos, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, marcas, chicotes, açoites. Marcas eram literais, físicas, açoites. Segunda tribulação externa, está no versículo 5 ainda, nas prisões. Paulo foi preso várias vezes. Paulo passou vários anos do seu ministério em cadeias. E ele termina os seus dias numa masmorra romana, onde ele sai de lá para ser degolado em Roma. Ele sai de lá para morrer. A Bíblia não quis nos relatar esse fato, mas a sua cabeça foi tosada em Roma. Depois que ele saiu da última prisão e que ele escreve sua última carta, 2 Timóteo, ele sai dali para ser degolado em Roma. Prisões. Irmãos, ao longo dos séculos, muitos crentes em Cristo suportaram prisões e foram mortos. Eles não negaram a fé, eles ficaram nas prisões, e das prisões saíram para morrer, por amor a Cristo. Terceira tribulação externa que Paulo enfrentou, ainda está no versículo 5. Tumultos. A palavra grega para tumultos aqui é akastasia. É um tumulto gerado por homens que não criam. Tumultos gerados por homens, contrários à pregação do evangelho que Paulo levava. Tumultos. Esses tumultos referem-se a perigos criados pelos homens. Paulo enfrentou muitos tumultos. Em Antioquia da Psídia, em Atos 13, em Icônio, em Atos 14, em Listra, em Atos 14, em Filipos, em Atos 16, em Tessalônica, em Atos 17, e em Éfeso, em Atos 19. Tumultos criados por homens. Tumultos. Por todo lugar que Paulo pregou, ele sofreu. Não foi sem dor. Foi debaixo de oposições. Oposição. Esses são as tribulações externas da vida cristã. Terceiro lugar, vamos ver agora as tribulações naturais da vida cristã. Natural. Primeiro, conflito interno. Segundo, que acabamos de ver, tribulações externas. Isso aqui Paulo passou. Você já enfrentou açoite alguma vez? Já foi preso alguma vez? Você por acaso já enfrentou tumultos alguma vez? Agora, Paulo traz uma terceira lista agora de tribulações naturais da vida cristã. As três provas que Paulo cita agora, não vêm de fora e nem de dentro, mas são abraçadas por ele voluntariamente. Voluntariamente. E Paulo? Voluntário. Primeiro, versículo 5, a segunda parte. Trabalhos. O grego kopos. Trabalhos. E essa palavra kopos é um trabalho, irmão, tão árduo, que leva ao esgotamento mental e físico, de tamanho é o trabalho. É kopos. É não parar enquanto não terminar. Isso é kopos.
É começar e terminar. Você já viu alguém que começa e não termina? Copos, começa e termina, ainda que doa, ainda que sofra, ele termina. Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios 15:10, que ele trabalhou mais que todos os outros apóstolos. Todos os outros, trabalhou mesmo. E ele chega a dizer: eu não larguei a mão no arado, enquanto eu não terminei o que Deus me pediu para fazer. Eu não parei, eu não larguei, eu não retrocedi, eu não fui tirar umas férias no mundo e voltei. Enquanto eu não terminei, eu não parei. Isso é kopos, é começar e terminar. Trabalhos. Segundo, olha o versículo 5 ainda, a segunda parte, nos trabalhos. Nas vigílias. A palavra grega aqui é grupnia. Vigílias. Essa palavra é tão interessante que refere-se àquelas ocasiões que Paulo voluntariamente ficava sem dormir e encurtava suas horas de sono a fim de devotar mais tempo ao trabalho, ao cuidado às igrejas e às orações. Meu Deus, irmãos, voluntário, vigílias, trabalhos. Terceiro, jejuns. Palavra jejuns aqui é nesteia. É um jejum a princípio voluntário, a fim de poder realizar mais trabalho. Mais trabalho. Mais igrejas a visitar e abrir. Trabalho. Paulo não deitou numa rede para tomar água de coco. Jejuns, nesteia, jejuns. Contudo, esses jejuns, aqui é que nos constrange. Esses jejuns poderiam ser também involuntários. Sabem por quê? Porque Paulo passou privações em 2 Coríntios 11:9 e passou fome em 2 Coríntios 11:27. O maior apóstolo passou fome. Deixa eu tomar uma água, respira aí. Fome. Privações. E fome. Eu fico imaginando um negócio desse, irmãos. O homem ser levantado por Deus, e Atos 14:22 já havia dito. O Senhor havia dito: eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele sofreu mesmo. Sofreu. Você já passou fome alguma vez? Já passou privação alguma vez? De querer e não poder ter ou comer? Fome. O maior escritor da Bíblia passou fome. Esse é só o primeiro ponto, irmãos. E há tanto Deus aqui, vocês não têm ideia. Ele está aqui, ainda que quietos. Ele está aqui. Ele está aqui. Podem senti-lo? Quando o mar se revolta e temos conflitos internos, temos tribulações externas e também tribulações naturais da vida cristã. Há um segundo ponto da mensagem que eu quero ver com vocês. É quando Deus nos capacita a enfrentar essas tempestades da vida cristã. Deus nos capacita. E se não fosse Ele, estaríamos enrolados. Estaríamos perdidos.
Paulo passa a referir-se agora, irmãos, a elementos com quais Deus nos equipou para enfrentar tudo que tivermos de enfrentar. Tudo. Tudo. Privações, provações e todas essas conflitos internos, externos, tudo. Vamos ver quais são. No versículo 6, nós vamos ver as qualidades que Deus nos outorga à mente. A primeira área que Deus trabalha para enfrentar a luta não é o bolso, é a mente. Ah, sinto muito lhe dizer. É a mente. E Deus faz isso até hoje. Primeiro, olha o que Ele faz. Olha o versículo 6. Na pureza. A palavra pureza aqui é agnotes. Pureza. Em ações. Ações e pensamentos. Eu preciso ser puro nas minhas ações, como diz 1 Timóteo 5:22, e nos meus pensamentos, como diz Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. Aqui santo. Aqui santo. Vou repetir. Pensamentos santos, atitudes santas. Isso é exatamente agnotes. Pureza. Como enfrentar a luta? Sendo puros. Segundo, olha o versículo 6. No saber. Irmãos, esse aqui não é um conhecimento teórico, mas o conhecimento daquilo que se sabe que deve fazer. O que Paulo sabia que ele deveria fazer? Ele tinha um entendimento claro da mensagem e de como pregá-la. Temos um entendimento claro daquilo que Deus quer. Sabemos o que Deus quer. Terceiro, ele usa agora 6, na longanimidade. Irmãos, como assim? Longanimidade para enfrentar a luta. O que é a palavra longanimidade aqui? Macrotumia. É paciência com pessoas difíceis. Paciência com pessoas difíceis. Paulo enfrentou ao longo do caminho dele muita gente difícil. Ele foi longânimo. Longanimidade. Enquanto o upomone é paciência com circunstâncias difíceis. É um demorado refletir mental antes de dar lugar aos sentimentos e à ação. Formidável. Pensar antes de falar e agir. Longanimidade. Irmãos, nós precisamos muito dessas três coisas: pureza, saber e longanimidade. Semente. São qualidades que Deus outorga à mente. Agora, segundo, vamos ver as qualidades que Deus outorga ao coração. Mais uma vez, Paulo usa 3. Primeiro é mente. Para que eu enfrente e passe lutas, a minha mente precisa estar boa. Boa. Ler coisas boas, assistir coisas boas, sair com pessoas boas. Mente precisa estar boa. Você precisa estar em comunhão com Deus, senão... Segundo, vamos ver aqui, as qualidades
que outorga o coração. Primeiro, versículo 6. Bondade. Para eu suportar lutas, eu preciso de bondade. Bondade. A palavra bondade aqui é kreostes, é o oposto da severidade, de ser severo. Irmãos, e o que mais me chama a atenção, a única vez em toda a Escritura que os autores chamam alguém de bom, está em Atos 11, 24. É Barnabé. E sabe uma característica de Barnabé? Ele estava preocupado sempre com as pessoas antes dele. Se alguém bom, bondade, bondade. Aí a bondade, irmãos, estende-se por onde você quiser ir. Eu preciso ser bom. Nós precisamos dessa bondade. Barnabé está sempre investindo na vida dos outros. Bondade. Invista em outros. Em nome de Jesus, não só nos cultos de missões. Invista em outros. Agarre outros. Ande com outros. Seja bom. Segundo, olha o versículo 6. No Espírito Santo. O que o Espírito Santo vem aqui? Porque nenhuma palavra ou ação bondosa pode ser realizada sem a intervenção do Espírito Santo de Deus. Precisa ser motivado por Ele. É o Espírito. Terceiro, olha o que Paulo diz agora. No amor, não fingido. Eu entro em crise a saber e a entender que eu posso ser ou demonstrar amor a você, mas é uma farsa, é uma mentira. Você pode me abraçar, você pode me beijar, não é, pastor? Pode me abraçar, pode me beijar, pode me levar pão de queijo, louvado seja o nome do Senhor pelo pão de queijo. Você pode fazer tudo, mas ser fingido. Ser uma farsa. Ser um teatro. A palavra fingido aqui no grego é teatron. É um ator que veste uma máscara e vive aquilo que ele não vive no cotidiano. Teatron, de onde vem teatro. Você pode me abraçar na igreja, me dar um abraço, isso é fingido. Por isso que Paulo diz, no amor não finja. O amor não pode ser fingido. Meu Deus. Jesus. No amor, seja você. Não finja. Não bote uma máscara para mostrar quem você não é. O amor não pode ser fingido. Terceiro, Paulo vai falar agora no versículo 7 das qualidades que Deus outorga para a pregação do Evangelho. São três. Primeira, versículo 7, a palavra da verdade. Paulo tinha recebido tanto a palavra de Deus como a força para proclamá-la. Ele não transmite o que vem de dentro, mas o que vem do alto. Não se trata da palavra de homens, mas da palavra da verdade. Por isso que ele diz em 2 Coríntios 13, 8, nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Verdade precisa ser proclamada com verdade. Segundo, é também o versículo 7, no poder de Deus. Irmãos, nota uma coisa, não basta apenas proclamar a verdade. Precisa ser feita debaixo do poder de Deus. Maravilhoso o seu sermão na quarta-feira. Eu dizia, que tempo formidável. O pastor Juan leu um texto e tirou alguns pontos com poder.
Porque ele abriu a Escritura e começou a pregar, o culto mudou. É o poder de Deus. 1 Coríntios 2,4 diz que Paulo anunciava o que anunciava no poder de Deus. Precisa ser feito no poder de Deus e não apenas na verdade. E terceiro, ele cita no versículo 7 também as armas de justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Irmãos, escuta algo aqui. Eu e você estamos numa guerra. E nessa guerra você tem armas de ataque, que é a espada, e armas de defesa, que é o escudo. Ambas você precisa estar revestido delas, senão tu sofrerás. Escudo e ataque. Espada, ataque. Escudo, defesa. Existem horas que precisamos nos defender, mas existem horas que nós precisamos atacar, e não são com as nossas armas carnais, mas com a espada, a palavra de Deus. Por isso, nessa peleja não há ninguém neutro. Ou eu sou um guerreiro, ou eu sou uma vítima. Quantas vítimas espalhadas por aí, só sofrem, 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 sofrem. Uma hora ela morre, porque ela não está armada com as armas da justiça. Terceiro, irmãos, nós vamos ver agora que Paulo traz dos versículos 8, 9 e 10, os grandes paradoxos nas tempestades da vida cristã. Isso aqui, para mim, a primeira vez que eu li foi chocante. E talvez você se choque também. O que é paradoxo? Nós vamos entender. É antítese. O que é antítese? Nós vamos entender também. Há 9 paradoxos e antíteses da vida cristã. Primeira, versículo 8. Honra e desonra. Honra e desonra. Aos olhos do mundo, Paulo era um homem despojado de honra. 1 Coríntios 4,13, ele mesmo diz que ele era considerado como lixo e como escória do mundo. Desonra. Mas aos olhos de Deus, ele era muito honrado. Muito honrado. Aos olhos do mundo, desonra. Aos olhos daquele que está sentado no trono, muita honra, muita honra. Muita. O grego atimia, para desonra aqui, é a perda dos direitos de cidadão. Isso aqui se encaixa muito com a gente. Sabe por quê? Porque ainda que Paulo tivesse perdido todos os direitos como cidadão do mundo, ele havia recebido a maior de todas as honras. E qual é a maior de todas as honras? Ele era cidadão do reino. Do reino. Cidadão do céu. Honra e desonra. Segundo, olha o 8 ainda. Infâmia e boa fama. Os opositores de Paulo criticavam cada uma de suas ações e palavras, além de odiá-lo com ódio consumado. Consumado. Embora Paulo tivesse seu ministério reconhecido por muitos crentes em Corinto, como diz 1 Coríntios 16, a partir do versículo 15, outros desonravam Paulo e falavam dele pelas costas. Paulo enfrentou o que enfrentamos. Agora,
Contudo, a despeito de ser difamado na terra, certamente ele recebeu boa fama no céu. Difamado, boa fama. A fama de Paulo no céu continuava intacta. No céu, boa fama. Na terra, infâmia. Está entendendo o paradoxo? Terceiro, olha o versículo 8 ainda. Enganador. E sendo verdadeiro. Os críticos de Paulo chamavam de charlatão e um impostor. Todavia, sua vida, conduta e ministério eram irrepreensíveis. E as acusações eram levianas, totalmente falsas. Há uma palavra que Paulo usa em 2 Coríntios 2,17. Ele diz, se eu não me engano, acho que é o 17, nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com eilicrinia, sinceridade. O que é isso? É ter todas as suas obras miradas pela luz do sol, e quando o sol bater, você não ter nada a esconder. Isso é eilicrinia. É as suas obras miradas pela luz do sol, e na sua vida não há gaveta secreta, não há nada escondido, nada. Paulo não temia nada, ele não devia nada a ninguém, por isso enganador, mas sendo verdadeiro. Quarto lugar, olha o 8 ainda. Irmãos, vocês estão aqui, está tudo bem? Quarto, desconhecido, entretanto, bem conhecido. Meu Senhor. Desconhecido, algo menor. Desconhecido aqui é literalmente a ideia de ser ignorante. Totalmente. Refere-se a não valer nada sem as credenciais adequadas. Aqui é desconhecido. Agora, Paulo não recebeu reconhecimento no seu tempo. Não recebeu. Mas Paulo ainda assim é hoje mais conhecido que qualquer imperador romano. E ele é conhecido hoje por nós, nas Escrituras. Desconhecido, entretanto, bem conhecido. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, isso é sério. Importa receber reconhecimento de Deus do que dos homens. Importa ser conhecido do céu. Isso é o que importa. Você é conhecido do céu? É lógico que é. É lógico, é óbvio que é. Quinto, olha o 9. Morrendo, contudo, vivendo. Como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos. Paulo viveu sobre constante ameaça de morte. Constante. A julgar-se pelos padrões mundanos, a carreira de Paulo foi miserável. A julgar-se pelos teólogos da prosperidade, Paulo foi um fracasso. Fracasso. Eu quero crer que alguns teólogos da prosperidade querem arrancar algumas folhas da Bíblia.
Eu me recuso a pregar isso. Agora, contra todas as expectativas, enquanto o propósito de Deus não se concretizou nele, ele escapou da morte. 2 Coríntios 1:10, Paulo diz isso: me livrou e me livrará de tão grande morte. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto aquilo que Deus escreveu no livro para você fazer, você não faça, aguenta firme. Aguenta firme e faça. Faça. Por favor, não recue. Não retroceda. Abraça o que tem que abraçar e faça. Porque aos olhos do mundo você pode parecer morto, mas aos olhos de Deus você vive. Vive. Sexto, olha o 9. Castigados, porém não mortos. Irmãos, pensa num homem que foi castigado, se chama Paulo. Filipenses 1:12, ele diz assim: olha, eu quero que vocês fiquem cientes de que todas as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Nós poderíamos perguntar assim: Paulo, você pode nos fazer um resumo de que coisas são essas? Ele falaria para nós: eu posso. Atos 9:23, ele foi perseguido em Damasco. Atos 9:29, ele foi rejeitado em Jerusalém. Atos 9:30, ele foi esquecido em Tarso. Atos 14:19, ele foi apedrejado em Listra. Atos 16:22, ele foi escorraçado em praça pública e açoitado. Atos 17:5 e 13, ele foi escorraçado de Tessalônica e enxotado de Bereia. Atos 18:13, ele foi chamado de impostor em Corinto. Atos 21:33, ele foi preso em Jerusalém. Atos 27:28, ele enfrentou naufrágio no caminho para Roma. E Atos 28:3, ele é picado por uma cobra em Malta. Apesar de tudo que ele passou, tudo, as coisas que lhe aconteceram, em vez de desmotivá-lo, ou decepcioná-lo, ou atrapalhar o projeto missionário, contribuíram para o progresso do Evangelho. E louvado seja Deus, porque ele não parou. Continue. Esqueça o sono e trabalhe. Sétimo, olha o 10. Entristecido, mas sempre alegre. Meu Deus. Entristecidos pelas circunstâncias e alegre pela comunhão que Paulo tinha com Deus. Aleluia. Ele se alegrava não nas circunstâncias, mas apesar delas. Irmãos, a nossa alegria não vem da terra. A sua alegria não vem de coisas que você pode ou não ter. A alegria vem do trono. A alegria vem do Senhor. A alegria vem do Senhor. A alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, como diz Neemias 8:10. É dele que vem a nossa alegria, é dele. Oitavo, olha o 10. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Puxa vida, irmãos, você pensava ouvir isso essa noite? Pobre, mas enriquecendo a muitos. Paulo era pobre. Sabe por quê? A palavra pobre aqui no grego é pitokos. Pitokos. E sabe o que isso significa? É ser miserável, indigente,
e destituído de tudo. Ou Paulo vivia o que pregava, ou ele ia morrer. Vocês estão entendendo o porquê de Filipenses 4,13, que nós amamos tirar do contexto? Tudo posso naquele que me fortalece. Estão entendendo? Eu não coloco lá no vidro do meu carro, tudo posso naquele que me fortalece, com uma vida muito boa. O contexto é debaixo de pedrada. Lembram do contexto? Vou refrescar o contexto de Filipenses 4,13. O 10, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovastes a meu cuidado o vosso favor, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado quanto honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Esse é o contexto do versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. A suficiência de Paulo não vinha dos seus recursos, do Itaú ou Bradesco, mas vinha do Senhor. Ele dependia do Senhor e nós também. A nossa suficiência não vem dos bancos, vem de um alto e sublime trono, Ele nos sustenta. Aleluia, Ele nos sustenta. Nono, olha o 10, nada tendo, mas possuindo tudo. Meu Jesus, vamos sorrir, irmãos. Hein, Letícia, vamos sorrir. Não é melhor sorrir diante de uma pérola dessas? Nada tendo, mas possuindo tudo. Por que nada tendo? Porque Paulo não possuía riquezas na terra, mas ele era herdeiro daquele que possuía tudo. Ele não tinha bens, mas ele era herdeiro daquele que era o dono do ouro e da prata. Talvez você não tenha nada na terra, mas você tem tudo no céu. Lucas, exatamente isso, o texto de Lucas 15:31 nos mostra. O pai disse para o pródigo que havia voltado: tudo que é meu é teu. Tudo que é do pai é do filho. Romanos 8:17, Paulo diz: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Nada tendo, mas possuindo tudo. Terceiro lugar e último, irmãos, há muito Deus aqui, hein? Ia falar para você tomar uma aguinha para refrescar, mas só está aqui comigo, me perdoa. Terceiro e último, quarto e último. Sabe o que eu amo na Escritura ao lê-la? É que Paulo termina falando da importância do amor para vencer as tempestades da vida cristã. O quê? Amor. Irmãos, amor. Amor. Paulo conclui essa perícope buscando o fortalecimento de seu relacionamento com seus filhos na fé na igreja de Corinto. E ele fala 3 coisas sobre o amor e eu encerro. Ainda bem que a Ana Paula, usada por Deus, pediu para que orasse antes, né, Ana, da mensagem, porque nós não teremos muitas coisas para orar depois no apelo. Palavra mais clara como essa não há. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Eu creio que sim. Primeiro, olha o 11.
Paulo nos diz que o amor precisa ser verbalizado. Eu gostaria tanto que vocês não acompanhassem aqui atrás, mas vamos embora. Olha o que ele diz no 11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os lábios. Está comigo aí no texto? Está com a Bíblia aberta aí em nome de Jesus? Está aberta em nome de Jesus? Olha o 11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios. Paulo não apenas ama os seus filhos na fé, ele declara esse amor. Declara. Irmãos, o amor precisa ser declarado e não apenas sentido. Não basta sentir, é preciso falar. Você quer ver uma coisa? Não responda. Você se lembra a última vez que você disse para alguém aqui na igreja que a amava? Tempo. Tenta trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Irmãos, não basta sentir, é preciso falar. Falar é verbalizar. O amor é uma ação e uma atitude mais que um sentimento. Muito mais. Segundo, versículo 11, a segunda parte. O amor, além de ser verbalizado, ele precisa ser demonstrado. 12, a segunda parte. E alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Sabe o que está por trás aqui? Talvez ao ler, é por isso que é bom estar em escola bíblica dominical, porque às vezes eu leio um texto desse e não explico. Enquanto o amor de Paulo era intenso por eles, o amor deles estava se esfriando em relação a Paulo. Estava se esfriando. Por quê? Sempre há um porquê, né, irmão? A palavra grega traduzida para afetos, a última palavra do versículo 12, é stagnisha. Significa entranhas, partes interiores. Refere-se propriamente ao coração do homem, fígados e pulmões, e é usada para descrever a sede das emoções mais profundas. Ou seja, abra seus lábios. Irmão, não tenha vergonha de dizer ao outro: eu amo você. Eu amo você. Eu amo a sua vida. Você é importante para mim. Paulo buscava isso em Corinto. Era Paulo. Era Paulo. Eu amo a vós. Abra-se os vossos lábios, porque o vosso amor se esfria para comigo. Demonstre amor. E terceiro, é que o amor deve ser retribuído. Olha o versículo 13. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós. Verbalize. Demonstre. E agora Paulo diz: retribua. Aqueles que recebem amor devem retribuir amor. Diz a Escritura. Sabe o que está por trás aqui ao ler 1 aos Coríntios?
Os coríntios precisavam se livrar de pensamentos negativos que tinham contra Paulo e encher os seus corações de amor a ele de novo. É exatamente isso que Jesus ensinou, e eu encerro, em Mateus 7, a partir do versículo 6. Pedi, e dar-se-vos-á. Batei, e abrir-se-lhe-á. Todo o que pede, recebe. Todo o que busca, acha. E aí no 9, ele diz assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu. E aí em Mateus 7,12 ele diz: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazeis vós também a eles, e nisso depende a lei e os profetas. Ei Jesus, talvez vocês não entenderam muita coisa aqui, eu vou dar uma clareada. Como o Pai age conosco, devemos agir assim com o nosso próximo, fazendo o que Ele gostaria, o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Isso é Mateus 7,12. Como o Pai te trata? Trate os outros. Deus maltrata você? Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Faça o mesmo. Faça o que você gostaria que o próximo fizesse a você. Essa é a regra de ouro dos relacionamentos. Faça. Retribua. Essa é a regra do amor. Essa é a síntese da lei e dos profetas.